Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui nessa terceira live promovida pela Exufop. Quero dar as boas-vindas aos que estão aí se conectando. A gente sabe que tem um tempinho até que todo mundo consiga se conectar. Mas eu quero situar o fato de que esta é a terceira live que estamos fazendo dentro das programações da comemoração dos 50 anos de existência da Exufop, o que nos orgulha muito, uma entidade que congrega as instituições de ensino superior que trabalham com formação de professores, com cursos de licenciatura, e que tem tido um papel importante nas discussões, inclusive no traçar das políticas de educação aqui no Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Esse é o nosso terceiro encontro virtual, né? Nós tradicionalmente temos um encontro que é presencial. Com a questão da pandemia, a gente optou por esse formato. Nós tivemos o primeiro encontro com a professora Vera Basso, tratando sobre a questão geral da formação de professores e esse novo contexto que se configura com a pandemia. Depois a professora Helena Freitas, tratando a questão das novas diretrizes para a formação de professores, a discussão de como essas coisas estão se penetrando no nosso espaço de formação e como lidar com essas coisas todas. E hoje temos a presença do professor Erasto Fortes Mendonça aqui para participar dessa nossa terceira live. É o nosso terceiro encontro desse primeiro ciclo, né, o terceiro e último encontro desse primeiro ciclo. Aqui estou falando em nome da presidente da Exufop, a professora Margarete Simeonato, que hoje, por questões de saúde na família, não está podendo estar presente aqui para abrir. Mas está presente aqui conosco o professor Gabriel Grabowski, que é o nosso tesoureiro aqui da Exufop, o homem do dinheiro, e que tem também um papel muito importante, porque o Gabriel recentemente foi eleito primeiro vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, a Exufop, que tem uma cadeira no Conselho Estadual de Educação. Isso é algo que nos orgulha muito da participação dele, mas também mostra a importância, o papel dessa associação nas políticas de educação superior. Também faz parte da diretoria a professora Maria Renata Alonso Mota, da FURG, que logo estará conectada com a gente por questões de ser exatamente diretora da Faculdade de Educação da Universidade do Rio Grande. Ela está numa convocação por parte da reitoria, mas logo estará conosco. Esses 50 anos são um marco realmente muito importante pelo fato de que não é tão simples uma associação durar tanto tempo e ter a dinâmica que a Exufop vem tendo com o rodízio de coordenações, de presidências, com a participação das diversas entidades. Afinal, é uma entidade que congrega instituições de educação superior, públicas, comunitárias, privadas, e que tem como foco a discussão e o aperfeiçoamento desse processo de formação de professores. Então, hoje, começando a nossa live, nós vamos ter aqui como mediadora a professora Eliara Levinsky, da Universidade de Passo Fundo, que já fez parte da diretoria da Exufop, que é alguém muito ativa nessa nossa associação, e que será, então, a mediadora dessa discussão com o professor Erasto Fortes, que eu volto a citar e agradecer muito a sua presença, né? Erasto, que foi de certo modo, meu chefe, né, no Conselho Nacional de Educação, porque ele era o presidente, eu era o vice-presidente da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação naquela época. Então, desejando a todos que tirem o máximo proveito, participem também no nosso site, a presença da Exufop nas redes sociais, e participem durante a live no chat, porque o Gabriel, que daqui a pouco vai desaparecer aqui da sua imagem, que ele vai estar lá controlando as manifestações, as perguntas, os comentários, para passar para a professora Eliara, para que essa discussão seja integrada também na fala do professor Erasto Fortes. Então, um grande abraço a todos. Professora Eliara, com você a palavra.
Então, queremos desejar as boas-vindas a todos que estão nesta live, a terceira live, né, de um ciclo de formação da nossa associação, da ESOFOP, que historicamente já constitui meio século de trajetória e que vem cumprindo e representando um coletivo institucional no campo da formação de professores, que muito nos subsidia, nos apoia, nos assessora, e como bem disse o professor Sérgio, abraça as questões com as instituições nas políticas educacionais de formação de professores. Então, é uma satisfação hoje nós termos mais esse momento formativo, que de um modo ou de outro agrega pessoas para refletirem, para pensarem sobre o que pensam, para discutir as políticas educacionais, para avaliar, para analisar, para apontar indicadores que possam, de fato, subsidiarem políticas educacionais e as nossas práticas cotidianas. E quero cumprimentar também os colegas da ESOFOP, né, o professor Sérgio, o professor Gabriel, a nossa presidente, professora Margarete, a Renata, né, que daqui a pouquinho também vai nos acompanhar, e todos que estão se associando a essa live, né, poderão também encaminhar suas perguntas, seus comentários, suas reflexões. Nós temos hoje a satisfação de contar nesse debate com o professor Erasto Fortes Mendonça, que por mediação do professor Sérgio aceitou o convite da ESOFOP para discutir um tema conosco que trata da educação, formação docente e direitos humanos no contexto da Covid-19. É um tema mobilizador, é um tema que nos implica cotidianamente e que, neste momento, torna-se pauta, né, desse momento formativo. Então, bem-vindo, professor Erasto, né, quero dizer da nossa grandeza, num abraço virtual ao senhor que está aqui conosco, né, bem-vindo a essa live da ESOFOP, tenho acompanhado as suas discussões, tenho acompanhado os seus escritos, e certamente a socialização hoje, essa conversa conosco, poderá, com certeza, ressignificar muitas leituras, muitas reflexões sobre o tema desta live. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação do professor, para que quem está nos assistindo, que já conhece o professor e quem hoje pela primeira vez vai escutá-lo, possa situar um pouco sobre as suas referências. Então, o professor Erasto Fortes Mendonça é doutor em Educação pela Unicamp, mestre em Educação pela Universidade de Brasília e fez seu pós-doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Conselheiro do Conselho Nacional de Educação, período 2012 a 2016, presidente da Câmara de Educação Superior, 2014 a 2016, é professor aposentado da Universidade de Brasília, tendo atuado como professor, pesquisador e orientador acadêmico dos cursos de pedagogia e licenciaturas, mestrado e doutorado em educação, com ênfase na área de políticas públicas e gestão da educação. O professor também tem experiência em gestão pública, como diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, como secretário de Estado adjunto de Educação do Distrito Federal, como coordenador de Educação e Direitos Humanos e diretor de Promoção dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Foi professor de Educação Básica e diretor eleito da Diretoria Regional de Ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atua e publica principalmente nos temas política educacional, gestão democrática da educação, educação em direitos humanos e formação de professores. Nós, com certeza, teríamos muito mais a dizer dessa trajetória acadêmica, profissional do professor Erasto, mas nós vamos sintonizar com outras referências na medida que o professor também vai conversando conosco. Então, professor, seja bem-vindo.
Quero também destacar que o tema da live, Educação, Formação Docente e Direitos Humanos no contexto da Covid-19, nos mobiliza para reflexões acerca das nossas aprendizagens, das nossas concepções, práticas pedagógicas, compromissos e desafios. Assim, estejam todos conosco, nos acompanhem, porque consideramos como instituição, a ESUFOP, né, um momento de formação continuada. Vamos ampliar as redes para ressignificar e abastecer projetos coletivos que orientam a formação humana. Nós teremos um tempo de 1 hora aproximadamente, né, nesta live, um tempo que o professor Erasto vai conversar conosco. Vamos ter um tempo de debate, de comentários e também de socialização de questões que poderão ser encaminhadas, né, como o professor Sérgio já citou inicialmente, e também para algumas considerações. Então, professor Erasto, seja bem-vindo, passo a palavra para o senhor, e assim nós vamos conversando na medida em que a live vai se processuando. Bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer esse convite que muito me honra, que foi formulado pelo meu colega e amigo Sérgio Franco, em nome da ESUFOP Rio Grande do Sul, que ao fazer 50 anos de existência demonstra a possibilidade e a sua capacidade, né, de mobilização em torno desse tema que para nós educadores é fundamental, que é a formação dos profissionais de ensino. Então, uma saudação e um agradecimento à ESUFOP nos seus 50 anos de atividade. Não é fácil uma entidade da nossa área, das ciências humanas, especialmente do magistério, ter uma existência tão longa, né, e ser tão produtivo ao mesmo tempo. Raciocinava aqui que aos 50 anos a ESUFOP nasce em pleno processo de obscurantismo político no Brasil, mas também ao mesmo tempo muito próxima das revoluções culturais que se deram em 1968 e que refletiram também no nosso processo de resistência democrática. A importância da temática que foi sugerida para que essa conversa pudesse processar, educação, formação docente e direitos humanos, tudo isso no contexto, né, da pandemia que estamos vivendo pelo Covid-19, a importância desse tema para a formação inicial e continuada de professores é indiscutível, né? E queria também saudar os colegas que compartilham esse momento conosco aqui na live, e especialmente aqueles que estão nesse momento conectados em todo o país. Eu quero destacar a importância da temática dos direitos humanos na formação dos professores, dos docentes, dos trabalhadores em educação de um modo geral e no desenvolvimento do processo educativo. Especialmente nesse tempo que estamos vivendo, né, em que a utilização política e ideológica do conceito de direitos humanos nos traz alguns problemas. No senso comum, que tem sido agudizado pelo que passamos no país nos últimos anos, direitos humanos têm um sentido negativo que se expressa em frases como bandido bom é bandido morto, quer dizer, de certa maneira, hoje relativizada, né, a depender de quem são os bandidos que são identificados. Direitos humanos para humanos direitos, quem defende direitos humanos é contra a família, quem direitos humanos é da esquerda radical, expressões como essa que demonstram, no senso comum, um desconhecimento muito sério das origens históricas dos direitos humanos e como essas origens podem nos levar a uma compreensão produtiva e muito importante para a nossa área de educação. Eu considero, portanto, que há, inicialmente, uma necessidade de reabilitar o sentido dos direitos humanos. Como já disse, os direitos humanos têm a sua construção histórica, né? E reconhecê-la é essencial para o processo civilizatório que estamos vivendo ainda, estamos em processo. Não há um espaço de tempo nessa conversa para passar por todos os momentos históricos, né, de construção do processo que nos leva à compreensão contemporânea de direitos humanos, mas
eu poderia dizer que desde o Código de Hammurabi, na civilização babilônica, isso há 3.600 anos para trás, não é? Aquele código que se expressa por questões conhecidas como a pena de talião, olho por olho, dente por dente, né? A humanidade, desde então, escreve sobre direitos e deveres, porque dizem os entendidos nas ciências jurídicas que o Código de Hammurabi teria sido o primeiro código escrito da humanidade. Um salto enorme, né, desde esse tempo, a Revolução Francesa, ao nos trazer também, a partir do processo constituinte que se organizou após a Revolução, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é um momento importante da história de construção dos direitos humanos, né? E, por fim, eu diria que o mais importante para o nosso momento atual, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pela ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Portanto, já se vão, ao final desse ano, 72 anos de existência que esse instrumento jurídico é pactuado pelo Brasil e, portanto, ele tem força de instrumento jurídico perfeito para o nosso país. A construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos se dá no contexto da saída do mundo da Segunda Guerra Mundial, em que alguns países emergiram como potências mundiais, não é? Então, a ONU, que se organiza em 1945 a partir desses países que se constituem como potências mundiais, organiza essa organização multilateral que tem uma finalidade precípua, que é de promover as bases da paz mundial, da democracia e dos direitos humanos. Então, vejam que direitos humanos está intrinsecamente ligado à paz mundial e à democracia como forma de organização política dos Estados nacionais. Esse instrumento, que é um instrumento relativamente simples, né, um instrumento que cabe em 2 ou 3 páginas de papel, é o instrumento jurídico o documento, aliás, mais traduzido do planeta. Diz-se hoje que ele está traduzido em cerca de 620 idiomas. Mas ele é muito simples, ele é constituído de um pequeno preâmbulo e da afirmação de 30 direitos. Direitos de que tipo? Direitos políticos, o direito de participação na organização política da sociedade, por exemplo, direitos econômicos e sociais, que são os direitos ao trabalho, à saúde, à educação, etc., e os direitos de proibição de violações, como, por exemplo, talvez o mais emblemático seja a proibição da tortura e os castigos cruéis e degradantes, né? Desses artigos da Declaração, que são 30, é que decorre a nossa capacidade como indivíduos de sentir como se fossem nós mesmos a violência que qualquer ser humano em qualquer parte do mundo possa sofrer. Essa violência sofrida por alguém no mundo, ela atinge diretamente a mim e a cada um de nós que estamos aqui nessa live nesse momento, porque todos somos filhos da mesma família humana. Nós não vamos aqui fazer uma fala sobre os 30 direitos, mas eu acho que é muito importante que a gente reafirme, emblematicamente, o primeiro artigo da Declaração. E percebam que o primeiro artigo da Declaração, ele volta àquele primeiro que eu comentei, logo depois da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando a França, saída de um processo revolucionário, afirmava três valores, não é? Liberdade, igualdade e fraternidade. Percebam que esses 3 dísticos da Revolução Francesa estão presentes no primeiro artigo da Declaração, que diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem conviver uns com os outros em espírito de fraternidade. Então vejam que está lá, nascem livres, liberdade, iguais, a igualdade e a convivência que somos chamados a ter uns com os outros no espírito de fraternidade. Os direitos humanos, eles são, nesse sentido, direitos que têm uma compreensão histórica, eles têm uma característica de serem irrenunciáveis, nenhum de nós pode renunciar a um determinado direito que está proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles são inalienáveis, eu não posso passar para outro um direito que é meu,
E eles são, isso é importante, imprescritíveis. Direito, por exemplo, de não sofrer uma violência de tortura não tem prescrição. Ele pode ser julgado 30 anos depois, 50 anos depois que as pessoas que participaram do processo de violação desses direitos, elas merecem e devem ser julgadas, né, nos processos legítimos de justiça de cada Estado nacional. Por isso é que Bobbio, que é um importantíssimo sociólogo, né, italiano, ele é um dos maiores estudiosos de direitos humanos no mundo contemporâneo. Ele tem uma afirmação muito interessante que diz assim: os direitos humanos não nascem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Ou seja, não nascem todos de uma vez porque eles são um processo de mobilização, de esforço da sociedade para aperfeiçoar o seu processo civilizatório. À medida que a sociedade avança, ela vai incorporando novos direitos. Mas eles são direitos que, apesar de não nascerem todos de uma vez, também não nascem de uma vez por todas. Parece um jogo de palavras, né? Mas significa o quê? Ao mesmo tempo que eles são um processo gradativo de conquista, não significa que, sendo conquistados, eles jamais serão perdidos. Isso não é verdade, né? E nós vivemos no país, neste momento, né, uma trajetória histórica e política em que essa questão nos é colocada todos os dias, né? O processo de violações dos direitos humanos, nós podemos dizer, né, que 72 anos depois da Declaração dos Direitos Humanos, o mundo segue sendo violador dos direitos humanos. E o Brasil não é um contra-exemplo disso, infelizmente. Os direitos humanos afirmados nesses 30 artigos, eles têm um desdobramento importante de ser reconhecido, não é? A partir de alguns instrumentos jurídicos que os Estados nacionais pactuam. O Brasil, por exemplo, tem seu representante nas Nações Unidas e ele pactua, em nome do Estado Nacional, alguns instrumentos que são reconhecidos como convenções, tratados internacionais, protocolos, e cada um desses vai enfocando a particularidade de um grupo social a quem os direitos humanos devem ser protegidos. Então, nós temos convenções, tratados e protocolos, por exemplo, sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, das pessoas com deficiência, né? Um tratado sobre o combate ao racismo e a eliminação de todas as formas de segregação. Então, como Bob diz, é um processo que vai se acumulando ao longo do tempo, no sentido de que o aperfeiçoamento desses direitos vai se traduzindo naquilo que nós chamamos de direito positivo, quando esses direitos são positivados num instrumento jurídico que é pactuado pelos representantes do Estado Nacional. Aqui no Brasil, nós temos uma particularidade. Depois da Constituição de 1988, considera-se que todos os instrumentos jurídicos internacionais que são ratificados pelo Parlamento brasileiro, eles têm força de princípio constitucional. Então, é como se esses instrumentos estivessem dentro da Constituição. E a maioria desses direitos eles estão no nosso artigo 5º da Constituição brasileira, que elenca quais são os direitos fundamentais de cidadania que nós temos. Bom, então eu acho que é a partir disso que nós podíamos pensar qual é a relação dos direitos humanos com a educação, né? Bom, primeiro eu diria que a educação é, em primeiro lugar, reconhecida como um dos direitos humanos. Isso está lá no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ela tem um desdobramento de texto maior do que eu vou dizer, mas, em resumo, é mais ou menos o seguinte: todo ser humano tem direito à educação. Ela deve ser gratuita nos graus fundamentais, a educação elementar deve ser obrigatória, e ela deve ser orientada no pleno respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Os pais têm prioridade na escolha do tipo de educação que deve receber seus filhos. Então, o conjunto do artigo 26 diz e afirma essas questões que eu acabei de relatar. Então, essa é a primeira questão que nós devemos sublinhar em relação à relação entre educação e direitos humanos. A educação é um direito humano afirmado pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948. A segunda vertente é a seguinte:
A Unesco, que é o braço educacional e cultural da ONU, ela organizou, há algumas décadas, um programa mundial chamado Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. Percebam que não é, na expressão não é educação para os direitos humanos, é educação em direitos humanos. Eu me referirei logo a seguir sobre isso, a diferença entre um e outro. Por que a Unesco organiza esse material que foi assumido pelo Brasil, inclusive? Lá no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um pequeno trecho que diz assim: as instituições e os indivíduos devem se preocupar em instruir a sua população e a sua família sobre esses direitos que estão sendo declarados e proclamados. Então, cabe a cada um de nós, como cidadão, e as instituições dos Estados nacionais promover o ensino dos direitos humanos que estão lá declarados na Declaração Universal. Por isso que a Unesco organiza esse programa mundial. Como é que o Brasil se comporta em relação a esse programa? Porque lá no programa foi declarado uma década de educação em direitos humanos para todos os estados que são associados à Organização das Nações Unidas, e esse programa incentiva os estados nacionais a terem, dentro de seus países, um plano próprio, um plano nacional para essa área. O Brasil construiu isso. O Brasil construiu no ano de 2003, ele foi sendo aperfeiçoado e foi aprovado pelo governo federal no ano de 2006. 2006, portanto, nós estamos aqui tratando do primeiro mandato do governo Lula, né? Quando foi construído o chamado Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. É esse Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos que nos leva a compreender que a educação em direitos humanos pode ser um eixo estruturante de tudo aquilo que é organizado em termos de educação. O Plano Nacional trata da educação de um modo amplo, geral, ela não trata só do ensino. Mas eu vou me reter aqui apenas em duas das áreas do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é a área da educação básica e da educação superior. Portanto, estamos tratando dos sistemas e redes de ensino de educação básica e estamos tratando das universidades e das instituições de educação superior do país, né? Então, está ali dito os princípios, os deveres, as metas que nós poderíamos nos preocupar em alcançar. Então, toda essa questão ela está vinculada também à nossa questão da formação de professores, né? Porque nós poderíamos nos perguntar, vamos analisar nossas universidades. Quem trata nas universidades, de um modo geral, dos direitos humanos? Bem ou mal, ela é tratada no campo dos cursos de direito. Na área de direito internacional, há lá algumas disciplinas, alguns eventos que tratam da questão dos direitos humanos. E alguns cursos da área de ciências que têm como objeto algumas pesquisas, né, e eventualmente até algumas disciplinas. Mas eu perguntaria a nós mesmos, será que um curso de licenciatura que forma para o magistério não deveria ter a preocupação de ter como eixo até estruturante do currículo a questão da educação em direitos humanos? Aquilo que nos fizesse poder compreender profundamente, né, que aquele que está na nossa convivência, seja o nosso colega, mas especialmente o nosso estudante, o nosso aluno, é um ser humano que porta na sua existência a mesma dignidade de ser humano que cada um de nós, independente das diferenças que ele carrega. Somos todos iguais nas diferenças, né? Então, é na riqueza das diferenças de cada um de nós é que está a possibilidade de que o indivíduo possa ser respeitado em sua dignidade. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua vinculação política ou religiosa, não importa a região do país de onde ele vem, não importa se ele tem uma deficiência física ou não, a sua idade, todos, indistintamente, somos dignos. A dignidade humana é aquilo que nos caracteriza como membros da mesma família humana. E por isso aquela chamada lá no primeiro artigo da Declaração, quando falava devemos conviver uns com os outros no espírito de fraternidade, ela é importante, porque a fraternidade é aquilo que, como o nome diz, é aquilo que nos torna irmãos
uns dos outros, né? Essa palavra fraternidade, ela tem sido um pouco esquecida em termos do seu conteúdo civil e político, né, como tem a igualdade e a liberdade, mas vejam, ela nasceu no mesmo ambiente da Revolução Francesa que esses dois termos, igualdade e liberdade. Só que o termo fraternidade foi sendo esquecido, né, encostado, talvez um pouco no cantinho da religião, talvez até pior do que isso, no cantinho da pieguice, de maneira que a gente se sente assim um pouco até constrangido de dizer que a gente precisa ser fraternos uns com os outros. Mas a fraternidade uns com os outros é aquilo que nos torna membros da mesma família humana, que nos permite olhar o outro na mesma altura do olhar, né? Então, eu insistiria nessa questão preliminar de que na formação dos professores, na formação do magistério e também na formação daqueles que são funcionários de escola, todos os trabalhadores em educação, eles devem ter na sua formação inicial e continuada a preocupação em tratar da educação em direitos humanos. Eu disse que faria uma distinção entre educação para os direitos humanos e em direitos humanos, e isso é importante de compreender, porque quando a gente fala educação para os direitos humanos, eu estou dizendo que a gente pode estar ensinando a pessoa para entender o que são os direitos humanos. Quando eu digo educação em direitos humanos, eu estou dizendo que já no ambiente educativo, o respeito aos valores dos direitos humanos é aquilo que nos faz organizador da convivência pedagógica e da comunidade escolar. Educar em direitos humanos significa isso, que o nosso ambiente educacional ele deve ser transpassado pelos valores dos direitos humanos. Muito bem. É claro que a associação tem uma preocupação focal na questão da formação dos professores, né? Não vou me deter demasiadamente a isso, porque, inclusive, conforme já foi dito pelo professor Sérgio na abertura do evento, 2 lives anteriores já trataram dessa questão, uma delas, inclusive, da professora Helena, tratou da questão das diretrizes, né, nacionais para a formação de professores. Mas eu vou insistir nessa questão das diretrizes pelo seguinte, eu e o professor Sérgio estávamos, nessa mesma ocasião, no Conselho Nacional de Educação, quando a resolução de 2015 ela foi aprovada depois de um esforço de praticamente 2 décadas de discussões e debates, né, entre os conselheiros, com as entidades nacionais de educação, com escolas, com sistemas educacionais, com as universidades, né? E, por fim, em 2015, em julho de 2015, foi aprovada uma importante resolução sobre as diretrizes nacionais para a formação de professores, inicial e continuada. Bom, aí nós tivemos, em 2016, uma ocorrência política, que foi o impeachment da presidente Dilma, não é? E que o Conselho Nacional foi todo reestruturado. O Ministério da Educação passou por um período de ocupação de ministros, não é? Parece que tinham um determinado objetivo de destruir todas as conquistas que vinham sendo feitas a partir dos longos anos de mobilização que nós, como educadores, tivemos. E, por fim, em 2019, foi aprovada uma nova resolução, a resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019, que trata, então, agora das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e, o que é importante, institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Eu sublinho essa questão para afirmar e denunciar, né, que a formação de professores passa a ter, por esta medida jurídica do Conselho Nacional de Educação, uma submissão à Base Nacional Comum Curricular. E essa eu acho que é a discussão que precisa ser feita, né? Em que medida que a formação de professores deve se submeter a uma Base Nacional Comum Curricular, ao ponto de ter uma diretriz nacional para a formação de professores que institui, não é, uma formação tendo como critério essencial essa Base Nacional Comum Curricular. É claro que essa nova resolução revogou a resolução anterior, né? Olha,
Eu não sei se cabe aqui uma questão de discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, mas eu acho que todos nós, educadores, acompanhamos, né, como esse foi um processo muito assodado, as nossas universidades, nossos sistemas de ensino não puderam ter a participação qualificada que poderia ter, no sentido de aperfeiçoar essa Base Nacional Comum Curricular, que é uma exigência constitucional e legal, ninguém está colocando em dúvida aqui a sua necessidade, mas o que não podemos compreender é uma Base Nacional Comum Curricular que se transforma num currículo, e num currículo praticamente obrigatório para todas as partes do país. Então, forjar a formação de professores a uma Base Nacional Comum Curricular, que já é equivocada em si mesma, porque ela se transforma num currículo, é aí a minha grande preocupação. E penso que essa reflexão toda que fizemos, né, sobre a importância dos direitos humanos e da educação em direitos humanos na formação dos professores, ela não está tratada qualitativamente nem na Base Nacional Comum Curricular e muito menos nessa diretriz que foi agora aprovada. Nós temos um momento agora, né, de lidar com o processo educacional em nosso país, que é muito complicado, muito complexo, né? Não quero aqui me referir longamente pelos problemas que nós tivemos ao longo desses últimos quase 2 anos com a titularidade do Ministério da Educação, que anunciou como inimigos número 1 da população as universidades, os professores, os estudantes, e isso dá uma medida exata dos problemas que nós temos em relação à nossa área, né, do magistério. Mas é imprescindível reconhecermos, né, que, como o nosso chamado da live diz, o que importa é tudo isso no contexto dessa pandemia que estamos vivendo do Covid-19. Eu diria o seguinte, que essa ocorrência do ano de 2016, né, com o impeachment da presidente Dilma, conduziu à destruição de muitas das conquistas que nós tivemos ao longo das últimas décadas da nossa educação. E o governo Bolsonaro, ele aprofundou essa destruição, ampliou o ataque com ações ideológicas e fundamentalistas e, como já disse, elegeu os professores e os estudantes como inimigos públicos número 1. O que faz a pandemia? A pandemia ela vem em meio a essa conjuntura. As dificuldades que nós estamos vivendo nas nossas redes de ensino, nas nossas instituições de educação superior, elas não são inventadas, elas não brotaram da pandemia. Elas foram, sim, aprofundadas pela pandemia, pela necessidade que nós tivemos de interromper as nossas atividades presenciais, tanto nas escolas de educação básica, como nas instituições de educação superior. A suspensão das aulas em todos os níveis de ensino, ela é importante, porque isso, colaborando para o isolamento social na escola, que tem um contato inevitável de crianças, né? As experiências de outros países e orientações de saúde pública, elas nos demonstram a imprecisão do período em que essas escolas podem permanecer fechadas. Então, acho que é muito importante que nós tenhamos a clareza, né, de que respeitar direitos humanos hoje, de estudantes, de professores, das famílias, significa a gente ter a consciência de que o isolamento social, de que o não retorno às atividades presenciais é aquilo que devemos ter como meta. Por quê? Porque conduzir crianças e professores, a comunidade escolar, às atividades presenciais é conduzir essa população ao matadouro. Né? Claro que há uma preocupação com dias letivos, com currículo, né? Com notas, com avaliações, com Enem, tudo isso é objeto de preocupação. Mas, eu insisto, a preocupação nossa, nesse momento, deve ser fundamentalmente com a vida. A vida não se substitui por um dia letivo, por um ano letivo, por uma nota em prova. Bom, e aí vem uma discussão importante, que eu não sei se nós teríamos tempo agora, porque dentro da nossa programação eu acho que eu atingi os 30 minutos que estavam programados. Mas eu não tenho dúvida de que no diálogo que tivermos daqui para frente essa questão vai surgir. Não é? O que fazer com essas escolas que estão paralisadas? O que fazer com essas aulas chamadas de educação à distância, essas aulas virtuais que estão sendo transmitidas
para os nossos alunos, com todas as dificuldades que professores e estudantes têm nesse momento. O que fazer com o Enem, que tem a sua inscrição encerrada, né? E uma previsão de que ele aconteça ainda até o final do ano? Então, são todas essas questões que eu acho que podemos, talvez, deixar, eu consulto a nossa coordenadora, se devemos entrar nesse tema ou se podemos deixar isso agora para o nosso diálogo. Penso que nós podemos estabelecer o diálogo, professor Erasto, a partir dessas suas colocações, que foram bem situadas, problematizadoras, com contribuições bastante de interrogações, de desafios, de constatações, né? Nós temos um tempo para que a gente possa estabelecer alguns comentários, né, algumas considerações, e também nós estamos recebendo encaminhamentos de perguntas, de considerações das pessoas que estão conectadas nesta live. Então, acredito, professor Erasto, que dá para nós, a partir das suas primeiras considerações, nós continuarmos o diálogo, observando e trazendo para a nossa conversa as contribuições do público, né? Pode ser assim, professor Erasto? Claro, sim. Pode ser? Pode ser. Bem, eu gostaria inicialmente de trazer alguns pontos, assim, do seu enfoque, que nos chama para um olhar, um situar da educação em direitos humanos e principalmente trazendo o documento máximo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos acompanha já há algum tempo e que o mundo inteiro vai se conectando, vai pensando, vai deixando em banho-maria muitas questões, outras estão sendo pautadas em vários documentos, né, em diretrizes, em planos, enfim. Nós temos no Brasil situações que ainda estão a passos muito curtos, em termos de conscientização, em termos de programas, em termos de políticas efetivas de vivência da educação em direitos humanos. O senhor retomou, né, rememorizou vários documentos aqui, inclusive o que nós temos do Plano Nacional, né, dos Direitos Humanos. O senhor trouxe também todos os desafios que são atribuídos, são endereçados à educação e ao ensino, especialmente da educação básica, elegendo a educação básica e o ensino superior, com uma ramificação especial que o senhor trouxe aqui na formação de professores. Então, eu gostaria de provocar assim, uma reflexão, professor. Hoje, nós temos muitas situações cotidianas em nosso país que interrogam sobre o sentido, o significado da educação em direitos humanos e, inclusive, muitas práticas no cenário da vida cotidiana precarizando os próprios direitos humanos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse tecer um pouco de comentário sobre isso, né? Inclusive, porque nós temos documentos máximos, nós temos programas, temos planos, mas me parece que ainda nós carecemos de uma autoformação, de um processo de conscientização, e o senhor bem trouxe as palavras do Bobbio, né, que é um processo sempre inconcluso, né, que nós não temos tudo pronto, nem teremos tudo pronto, mas o que de fato é o mobilizador para que a gente pudesse ter uma prática cidadã que avançasse mais na questão da educação em direitos humanos. Então, uma provocação inicial, porque nós temos algumas perguntas também, que depois já vou fazer a apresentação para o senhor.
Tá, eu diria inicialmente, né, que a compreensão da educação em direitos humanos como esse processo que ocorre, ou que deve ocorrer no interior dos nossos sistemas, das redes de ensino. Vamos pegar o exemplo da escola, né? Quer dizer, a escola, se ela tem uma preocupação de seguir as orientações internacionais e nacionais sobre educação e direitos humanos, ela deve se organizar, não é propriamente para ter uma disciplina chamada direitos humanos ou cidadania. Isso pode ocorrer, não há problema. Mas isso pode incorrer numa simplificação, não é do que nós compreendemos como educação e direitos humanos. Eu, pessoalmente, prefiro dizer que é talvez mais oportuno que a gente tenha a educação em direitos humanos como um tema transversal na escola. E quando eu falo escola, eu estou falando também de universidade. Tema transversal no sentido de que isso deve atravessar tudo aquilo que a escola faz e que a universidade faz, né? Então, do porteiro da escola ao diretor da escola, todos têm que estar preocupados com a educação em direitos humanos. O respeito à dignidade de cada um que está ali presente na comunidade escolar, não é? Nos seus direitos de cidadania, não é? São esses elementos que constroem a educação em direitos humanos. É claro que eu posso ter uma atividade, eu posso ter até uma disciplina. Eu citaria aqui o exemplo do estado de Pernambuco, por exemplo, que num determinado momento, na parte diversificada do currículo, adotou o tema da educação em direitos humanos como uma disciplina. Chegou a ganhar um prêmio nacional sobre essa experiência, né? Mas não necessariamente nós podemos e devemos, a meu juízo, ter a educação em direitos humanos como esse tema que é parte de todos, é a obrigação de todos. É claro que aí a gente tem um anacronismo, né? Porque quando eu digo assim, não, vamos fazer uma disciplina, que aí o professor vai se especializar, vai tratar desse tema e todo mundo vai ganhar mais com essa perspectiva. Nós corremos um risco. O professor o professor da disciplina se preocupa com o tema dos direitos humanos e todos os demais se desobrigam dele. O inverso, se eu tenho como tema transversal a educação em direitos humanos, ele é um tema de todos e pode não ser de ninguém, né? Então, por isso é que a gestão democrática, o projeto político-pedagógico da escola, como um elemento fundante da gestão democrática, é aquilo que espelha aquilo que a escola é e o que ela pretende ser nas suas condições objetivas. Não é imaginar que nós estamos num lugar onde não estamos, né? A escola com as suas condições objetivas, com os profissionais que ela tem, que diagnóstico que ela faz da sua realidade e como que ela prospecta o processo educativo no seu projeto político-pedagógico, né? Então, se essa participação de todos se dá efetivamente na elaboração do projeto político-pedagógico, nós temos a possibilidade, pelo menos, né, a utopia viável, vamos dizer assim, para usar uma expressão de Paulo Freire, né, a utopia viável de poder ter a construção do tema transversal da educação e direitos humanos como um elemento da gestão democrática da escola, né? Você falou sobre o processo de autoformação, não é? Eu me lembro aqui ao analisar a prática de Paulo Freire como secretário de Educação na Prefeitura de São Paulo durante o governo da prefeita Erundina, isso se deu entre 89 e 91, foi o período em que ele esteve como secretário de Educação. Ele tem escritos em entrevistas e alguns textos dele que vieram a público agora recentemente, né? Uma questão muito interessante que hoje para nós já é uma questão consensuada, mas para a época era uma questão inovadora, né? Quando Paulo Freire dizia que o processo de formação continuada do professor não precisava ser necessariamente feito na universidade. Ele fundamentalmente deveria ser feito com a análise da prática do professor na sala de aula e na escola. É nos momentos, né, em que os professores se reúnem para refletir sobre a sua prática, é que a teoria pode vir para ajudar no processo de formação continuada, né? Então, esse processo de autoformação, eu creio que ele pode se dar, deve se dar, né, na medida em que nós nos abrimos também para esse processo de formação continuada como professores.
Obrigada, professor. Quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando na live, encaminhando as perguntas. Vamos tentar socializar aqui com o professor Erasto. É muito importante esse diálogo que estamos fazendo com as pessoas que estão conectadas, né? Porque nos ajuda a refletir sobre um tema tão caro e tão necessário a uma vida cotidiana como a nossa, né? Então, professor Erasto, recebi aqui várias perguntas, está bem? E vou passar a fazer, eu vou fazer a primeira e depois vou tentar colocar algumas em bloco, tá bem, professor? Então, Celso Ribeiro encaminhou a seguinte pergunta: poderíamos inferir que os derrotados da Segunda Guerra não concordam com a Declaração Universal e temos hoje no governo brasileiro um reflexo disto? Celso Ribeiro, do Rio de Janeiro, grande colega, professor, sempre provocador. Olha, os derrotados não participaram assim, muito diretamente da elaboração naquele primeiro momento, né, de escritura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a gente teve já entre aqueles que se constituíram como potência um pouco de dissensão, não é? Por exemplo, os países do bloco soviético e os países árabes, eles se abstiveram de assinar a Declaração dos Direitos Humanos naquele primeiro momento. Por quê? Porque apareceu como um dos artigos da Declaração Universal o direito à propriedade privada, né? Então, para os representantes do bloco soviético, aquilo naquele momento da sua história era alguma coisa que não podia ser admitida, né? Mas, ao mesmo tempo, esses países tinham participado com muita ênfase, né, do processo que levou ao término da Segunda Guerra. Então, eles participaram de tudo, mas, no final, acabaram se abstendo na votação final da Declaração dos Direitos Humanos. Mas esses países, ao longo do tempo, foram se incorporando, não é, como países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje nós não temos esse problema mais. E, em relação ao nosso país, olha, eu não sei, eu acho que nós estamos tendo uma onda no mundo, não é um problema exclusivo do Brasil, nós estamos tendo uma onda no mundo de ideologização dos direitos humanos e utilização política desse conceito naqueles termos iniciais aos quais eu me referi, que leva o senso comum a ter uma compreensão errada dos direitos humanos, né? Direitos humanos é para humanos direitos, bandido bom é bandido morto, essas bobagens que acabam dizendo por aí, e que é o contrassenso absoluto daquilo que é a afirmação do primeiro artigo da Declaração. Todos somos iguais em dignidade e direitos. Quer dizer, é o respeito à dignidade humana, independente da diferença que carregamos, que é o fundamento essencial, é o fundamento primeiro do respeito aos direitos humanos. Nós estamos vivendo um período bastante duro no Brasil nesses últimos tempos, né? Porque o discurso contrário aos direitos humanos se tornou um discurso oficial do governo brasileiro, a ponto de, em uma determinada época do governo, logo no início, o governante principal, o presidente da República, afirmar que o Brasil ia deixar o Comitê Internacional de Direitos Humanos da ONU. Primeiro ele disse que ia deixar a ONU, mas depois deve ter sido alertado por alguns assessores mais enfronhados aí na questão e viu que a questão estava ligada diretamente ao Comitê de Direitos Humanos. Então, essas questões, elas nos dificultam imensamente o processo de plasmar a educação em direitos humanos nos nossos ambientes educativos. Por quê? Porque nós estamos numa luta permanente, né, para afirmar a nossa posição como professores, como estudantes, de que nós defendemos a educação pública, que nós queremos que todos tenham paz dentro das escolas, que nós queremos que o processo educativo seja um processo de respeito à dignidade de cada um e cada uma, né? Então, acho que é um momento de muita dificuldade. E é claro, como eu já disse, que o processo de pandemia que nós estamos vivendo, ele agudizou toda essa problemática, porque eu acho que tem uma questão muito importante, que eu
tenho certeza que isso deve sair aí da preocupação de quem está nos ouvindo, não é? Que é o desrespeito ao primeiro inciso do artigo 206 da Constituição brasileira. O 206 é que cita quais são os princípios do ensino no Brasil. O primeiro deles, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Não é? Então, o que nós estamos vivendo hoje, com esse sistema de transmissão virtual de aulas, é exatamente a violência a essa afirmação do direito igualitário de acesso e permanência na escola. Por quê? Porque nós temos um extrato social de estudantes, de modo geral, de escolas privadas, né, bem aquinhoados economicamente, que têm tido todas as condições de acompanhamento por causa das suas condições tecnológicas de casa, pelas condições culturais de seus pais, etc., e um processo extremamente difícil de ser conduzido nos nossos sistemas públicos de educação. Para citar o exemplo do Distrito Federal, que eu acompanho mais de perto. Hoje, 42% das casas, das residências no Distrito Federal têm computador. 42%, menos da metade. E se nós formos olhar aquelas residências que têm pessoas com menos de 2 salários mínimos mensais, será menos ainda do que esses 42%. Então, como que nós podemos falar em igualdade de condições de acesso e permanência na escola com uma dificuldade preliminar como essa, que o acesso não é permitido para uma parcela imensa da população, né? Então, essa questão dos direitos humanos, para mim, nesse meio em que nós estamos vivendo da pandemia com Covid-19, ela está nos demonstrando que o respeito aos direitos humanos dos nossos estudantes e dos nossos professores tem sido cada vez mais atingidos. Estou falando de estudantes. Se quisermos, podemos entrar na questão das dificuldades dos professores também, mas vamos deixar isso para frente. Professor, nós temos mais algumas perguntas aqui e vou fazer 2 perguntas, uma que vai puxar a outra. Nós recebemos a pergunta de Otmar Pesky, sobre qual sua concepção sobre o racismo estrutural no Brasil, e também da Márcia. A Iliara está com um probleminha de conexão. Vou complementar aqui a pergunta da Márcia de Carvalho. Educação e direitos humanos é uma relação indissociável. Por que é tão complicado horizontalizar as relações hoje? Por que cresce tanto a discriminação e a opressão? Onde entra a educação escolar? Acho que está ligando a pergunta do professor Otmar com a pergunta da Márcia. Acho que dá uma boa... um bom mote para uma discussão. A questão trazida aí em relação ao racismo estrutural, né, que nós temos no nosso país, olha, não é à toa, né, que o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão como uma política de Estado, né, como uma política pública do Estado brasileiro. E não querendo dizer com isso que abolida a escravidão na pena da lei, não é, nós tivéssemos o encerramento da escravidão. Porque os reflexos, né, dessas centenas de anos de escravidão no Brasil, elas refletem, esse reflexo, ele está presente na sociedade como um todo e não deixa de estar presente nas nossas escolas, infelizmente. O Ministério da Educação, há uns 8 anos, talvez, produziu uma grande pesquisa no Brasil a respeito de preconceito. O preconceito que mais apareceu, assim, assumidamente por parte de estudantes, professores e familiares, o preconceito que mais apareceu, relatado pelas pessoas que foram pesquisadas, foi o preconceito de ordem racial, né? Claro que existiam outros, né? Preconceito até de região do país que a pessoa provém para estar naquele lugar onde estuda. Mas o preconceito de origem racial é um preconceito odioso, né? Porque ele reflete a inabilidade que nós temos de reconhecermos no outro a mesma dignidade humana que qualquer ser humano tem que ter, né? Então, não é a cor da pele, não é a ideologia religiosa ou política, não é se a pessoa
tem uma deficiência ou deixa de ter, a idade que ela tem, o lugar de onde ela provém, nada disso pode justificar a existência de preconceito, que é a preconcepção, né, sobre essa pessoa, e pior do que isso, a discriminação que decorre desse preconceito. As violações, as agressões que nós temos cotidianamente, inclusive dentro das nossas escolas, sobre isso. Eu diria que talvez, né, se nós tivéssemos um processo de educação em direitos humanos consolidado de fato em nosso país, fazendo com que as escolas e as instituições de educação superior vivessem de fato um processo de educação em direitos humanos, talvez nós tivéssemos muito minoradas essa questão dos preconceitos e da discriminação, em particular a questão do racismo, que no nosso país, infelizmente, é um racismo estrutural. As relações horizontais, a que a professora Márcia se referiu, são exatamente essas questões, né, que nós estamos dizendo. Os relacionamentos horizontais que nós mantemos na escola, eles podem ser um relacionamento de paz, de harmonia, sem que isso signifique que a gente não reconheça os conflitos, né? Porque não vamos ser ingênuos aqui de acreditar que vivemos em plena harmonia, não vivemos em plena harmonia. É do enfrentamento do conflito, né, e da possibilidade que temos de compreender que está no outro a mesma dignidade que eu tenho, é que vem a possibilidade de nós termos relacionamentos horizontais harmonizados. Obrigado, Erasto. Obrigado, professor Eliara, pela mediação nessa discussão. É claro que é um tema que a gente poderia ficar horas, mas a gente sabe que uma live a gente tem que ter uma certa disciplina no tempo, né? As pessoas também vão... Hoje a gente está abrindo um caminho para problemas de visão das pessoas por ficar muito tempo ligados, né, conectados nessa forma de comunicação aí, via computador, via celular. Bom, é sempre um prazer te ouvir, Erasto, é um prazer, né, mais ainda pela amizade que a gente tem, né, de estar aqui contigo. Eu quero agradecer muito a disponibilidade da professora Eliara nesse processo e dizer a todos que as 3 lives, as 2 que já passaram, já estão disponíveis, o link está no site da ESUFOP. Em seguida, essa live aqui do Erasto também poderá estar, vai estar disponível, poderá ser aproveitada em situações de aula, em outras situações, em outros debates para fomentar, que é essa a ideia exatamente desse procedimento. Agradecendo então a todos pela participação, agradecendo a participação nas perguntas. Eu sei o quanto esse tema é um tema que instiga, é um tema que ele está sempre inconcluso, a gente sempre tem muito o que discutir, sempre muito o que desenvolver, para que realmente a gente possa dizer que a humanidade possa ir avançando nessa questão dos direitos, né? A discussão já bastante antiga do progresso ético da humanidade é uma discussão que a gente tem que estar sempre alerta, porque não é um progresso que acontece ao natural, ele acontece na intencionalidade. Então, gente, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Até uma próxima atividade que nós vamos fazer. Certamente nós iremos mais adiante estabelecer novas programações dessas aqui promovidas pela ESUFOP, até porque a perspectiva é que durante este ano a gente tenha dificuldade para fazer processos presenciais. Então, está aqui de novo a presença do professor Gabriel aqui na nossa tela. Quero, então, com isso, me despedir e permitir que o professor Erasto faça uma pequena fala de encerramento. Tá certo, eu quero encerrar falando como professor para professores. Eu acho que nós estamos vivendo, nesse período, uma alteração muito radical no processo de trabalho e de planejamento das nossas atividades, né? Temos chamado de educação à distância aquilo que não é educação à distância, são aulas à distância, aulas virtuais, com uma falta quase absoluta de controle sobre os estudantes, né? Residências nossas transformadas em estúdio, como estamos fazendo aqui agora, né? E muitas vezes com invasão de privacidade do ambiente doméstico. O perigo de exposição pública, né, descontextualizada, que caiu na rede, caiu no mundo, né? Há relatos, por exemplo, de pais
e gestores que invadem os ambientes com advertência ao professor, que resultado que a gente tem disso é estresse físico e psicológico de professores. Então, eu quero, com isso, dizer que devemos tomar todos os cuidados do mundo para que esse seja um processo que harmonize as relações, né? De respeito indistinto a todos, professores, estudantes, gestores, pais, famílias, né? No sentido de que nós tenhamos a possibilidade de passar por esse período com respeito à vida, principalmente. Sem preocupação nesse momento em salvar de eletivo ou salvar currículo. Isso virá necessariamente à frente, não é, com a possibilidade que nós temos de reorganizar a escola, talvez em ciclos de aprendizagem, não em séries, né, que é uma boa solução. E com isso eu agradeço mais uma vez, particularmente ao professor Sérgio, meu amigo, que me fez diretamente o convite para estar aqui hoje, e a ESUFOP e as entidades que dela participam. Muitíssimo obrigado e um abraço a todos.